Agora no Repórter MT, você acompanha uma entrevista com a Adriana Bender, terapeuta em desenvolvimento humano, e o assunto é equilíbrio emocional e sucesso no trabalho. Adriana, para começar, a gente acompanha no mercado muito incentivo para líderes. Então, o tempo todo, curso, como ser líder, desperte o líder que existe em você. Afinal, só líder, só característica de quem é líder, pessoas que têm essas características conseguem alcançar o sucesso? Ou um cumpridor de tarefas também tem sucesso e são essenciais, cada um no seu quadrado? Me fala um pouquinho sobre isso. Líderes e cumpridores de tarefas. Quais características de cada um e são as duas da mesma importância? As duas funções têm a mesma importância? Então, Cris, bem, em primeiro lugar, o que a gente vê muito no mercado, essas propagandas, são vendas de cursos, de palestras motivacionais, né? E a palavra líder, ela tem um peso, né? Quem não quer ser líder? Muitas pessoas não querem. Por quê? Uma empresa, ela funciona com seus colaboradores como cada uma parte de uma engrenagem. E é claro que o cumpridor de tarefas e o líder têm a mesma importância dentro dessa engrenagem que deve funcionar perfeitamente, né? É claro que existe uma ideia de que se você não lidera o seu setor, se você não está na gerência, isso seja talvez um indicativo de não sucesso. Não é bem assim. O que é importante é que você esteja fazendo algo que você realmente goste e encontre um para quê da sua função e um para quê do seu trabalho. Seja na liderança de uma equipe, seja você com o seu trabalho de forma individual ali dentro das suas obrigações do dia a dia. Quais características um líder tem? Bem, um líder, em primeiro lugar, ele é um altruísta, né? Ele olha como um todo, ele incentiva o outro, ele precisa ter esse olhar amplo. Ele é generoso? Ele precisa ser generoso para ser um bom líder. Mudou muito, né, esse perfil, porque antes se falava muito, quem chefia é aquela figura do autoritário. Era hoje, autocracia, né? Hoje as coisas mudaram, então o verdadeiro líder é aquele que motiva, incentivando de uma maneira positiva. Exatamente. O verdadeiro líder, o bom líder, ele faz com que a equipe dele trabalhe com ele e não para ele. Entende, Cris? Aí é uma diferença. E um bom líder, ele tem que olhar para cada peça dessas engrenagens que ele tem na mão e saber tirar o melhor proveito de cada pessoa e incentivar cada pessoa no que essa pessoa tem de melhor e incentivar também que as pessoas se trabalhem naqueles pontos que não são tão desenvolvidos. Cumpridores de tarefa, quais características importantes para ter sucesso e prosperidade? Bem, em primeiro lugar, qualquer pessoa, não importa a função que você ocupe ou que você desempenhe dentro de uma empresa, faça aquilo que você gosta de fazer. Seja da pessoa que limpa o chão, a presidência da empresa, faça com um para quê, faça com amor, esteja fazendo algo que você queira fazer. Isso já vai te garantir uma característica importante, dedicação ao trabalho. Eu acompanho, né, as suas mídias sociais, eu vi uma enquete que você fala, né, você discute e faz uma pergunta que é como você termina o dia, se é uma maneira irritada ou de uma maneira feliz, para que as pessoas possam refletir, afinal, o que está causando, né, a irritação ou a alegria. E nessa proposta, nesse diálogo, você percebeu que muita gente termina o dia de maneira irritada? Sim, é impressionante. A quantidade de pessoas que afirmam terminar o dia irritado, de mau humor ou cansado demais. Por quê? Por quê, Dri? Bem, e aí eu até levantei essa questão dentro dessa enquete que eu fiz. Se você está planejando mal o seu dia e aí você está vivendo mal o seu dia, ou se você está numa função, num trabalho que você não quer estar. Seja qual o caminho que você está seguindo, ele pode ser mudado. Vamos imaginar que você trabalha numa empresa que você não está de acordo com os valores, ou que você não gosta do ambiente de trabalho, ou que você desenvolve uma função que não é o que você quer fazer. Não estou dizendo para ninguém pedir as contas imediatamente, Cris, não é isso. Mas comece a olhar para isso e entender que um trabalho, ele é mais do que um meio para você ganhar a sua subsistência, ele pode ser a sua missão de vida, né? Não importa a função que você execute.
Então, olhe para o seu dia a dia, olhe para aquilo que você está fazendo. E se você não estiver dentro, se não estiver congruente com aquilo que você quer para a sua vida, comece a trabalhar o seu currículo, comece a fazer cursos, comece a procurar outras oportunidades. Mas faça algo que te leve a terminar o dia feliz. A gente acaba indo sempre pelo modo automático, vai vivendo e para um pouco de refletir. Na vida a gente segue um curso, né? Lá quando a gente fez 18 anos, as pessoas ficavam assim, que profissão você quer seguir? Que faculdade você quer fazer? E aí você foi fazer faculdade, e aí você tem que arrumar um emprego. E nem todo mundo consegue fazer uma faculdade na área que gostaria, e aí trabalhar na área que gostaria. A maioria de nós, a gente vai fazendo o que aparece para fazer, né? Só que, para ter qualidade de vida, para você ser um bom funcionário, para você ser um bom líder, ou seja a função que você queira executar, olhe para a sua vida com carinho e faça. Você passa a maior parte do seu dia no trabalho. Então, será que não é momento de se questionar de verdade se você está realmente fazendo aquilo que você quer fazer? E é sempre tempo de recomeçar? Sempre tempo de recomeçar. Mudança de profissão, mudança de área, possibilidades. A vida é feita de possibilidades, né? Então, fazer uma faculdade nova, fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer uma faculdade mesmo que tardia, mudar de área completamente, empreender, mas desde que isso dê sentido à sua vida. E tenha respaldo, né, de conhecimento para ter também essa possibilidade de prosperidade. Exatamente. Dri, as relações afetivas influenciam no trabalho? Então, Cris, nós não somos robôs, né? Então não dá pra dizer assim para você dizer, eu vivo um caos na vida pessoal, nos meus relacionamentos, e isso não afeta no meu trabalho ou nas minhas outras relações de vida. Então sim, porque se você não está bem, não está equilibrado, não sai de casa bem, como é que você vai de fato exercer bem a sua função? E aí ter pessoas que vão dizer assim, não, quando eu estou mal emocionalmente, eu trabalho ainda mais, o que também é um desequilíbrio, né? O que também é um sinal de desequilíbrio. Produzo mais, eu mergulho no trabalho. Mergulha no trabalho, que daí você está deixando de olhar para algum outro aspecto. Então, buscar relações saudáveis em todos os aspectos da sua vida é muito importante. Da mesma forma que quando você não está no emprego que você gostaria, ou que você exerce uma função que te deixa mal, enfim, tudo aquilo que eu já falei, não há meios de você chegar em casa e estar em casa com a namorada, com a esposa, com o marido, enfim, nas suas relações pessoais e estar 100% bem para compartilhar com o outro o restante do seu tempo. Então, acreditado que o que é trabalho fica no trabalho, o que é de casa fica em casa, muitas vezes não é possível. Muitas vezes a gente mistura tudo mesmo. A gente não tem um interruptor, né? A gente desliga o modo trabalho e liga o modo vida pessoal. Não é assim que funciona. E as máscaras? Então, bem, eu acho que a gente começou a falar sobre isso antes da entrevista, né? Que não dá pra você ser ou fingir ser uma pessoa no seu ambiente de trabalho e manter isso. Quando, eu sou o bonzinho, generoso, o que ajuda todo mundo, o altruísta. E se isso não for real, você vai agir de forma diferente em algum outro aspecto da sua vida, né? Aí o cara no trabalho e ele bate na esposa. Ela no trabalho e espanca o filho, ou trata mal a empregada, ou enfim. A gente vê, né, os relatos de crimes que acontecem em Cuiabá, né, muitos profissionais que têm essa impressão que, nossa, que bem sucedido, e de repente está lá estampando as páginas policiais. Policiais, exatamente. Então, chega uma hora que cai. Cai sim. E agora, não dá para eu ser uma excelente profissional e não ter uma vida 100% equilibrada fora? Dá, mas o que vale a pena, de fato, é você ter equilíbrio em todos os aspectos da sua vida, né? E uma hora, se você viver uma coisa que não é a sua verdade, uma hora isso vai explodir. E normalmente explode em cima de quem está mais próximo, né? Das suas relações mais íntimas. Mecanismos de buscar o equilíbrio emocional para que tenha sucesso, né, na vida pessoal e no trabalho. Meditação, terapias, prática de exercício. Sim. Você tem que olhar para a sua vida, né? Nós devemos olhar para a nossa vida buscando qualidade, né? Bem-estar, equilíbrio. Então, sim, atividade física,
antes do trabalho, depois do trabalho, conforto, né? Estar com pessoas que te fazem bem de verdade, investir em momentos de lazer, ter um hobby é muito importante, seja leitura, seja música, seja correr no parque, qualquer coisa que seja. É muito importante, Cris, colocar no nosso dia a dia coisas que sejam boas para nós. Sabe aqueles momentos em que você faz um carinho em você mesmo? Seja indo para academia, seja, enfim, isso é importante, porque isso você cuidando de você, fica mais fácil você cuidar do outro. Tenha relações que te tragam satisfação de verdade, em todos os aspectos da sua vida. E é muito mais doloroso levar uma relação de trabalho, ou afetiva, ou de amizade, que te faz mal por mais tempo, do que você romper e abrir possibilidades para a vida. Mas, no entanto, é preciso se curar. Sim. Muitas vezes as pessoas, né, estão envolvidas, estão no modo automático e vão acumulando traumas e dores, e vai passa de emprego para emprego, de relação afetiva para outra relação afetiva, mas a essência continua a mesma, a essência continua doente. Porque falta autoconsciência, Cris. Porque falta autoconsciência, falta olhar para dentro e ver o que em mim precisa ser cuidado naquele momento e o que em mim precisa ser reposicionado para que eu tenha uma qualidade melhor no meu dia a dia. Um funcionário, né, porque hoje o nosso foco é sucesso no trabalho, ele sempre foi um profissional competente, de repente começa a ter problemas, com dificuldades, e chega assim no fundo do poço. Existe a possibilidade, uma terapia, quando ele busca esse autoconhecimento, de retomar? Sim. De voltar a ser o que era? Sim, sempre. Hoje é muito comum as empresas contratarem consultorias, né? Seja de um coach, seja de uma psicóloga, seja, né? Existem vários modelos de consultoria. Aí, quando a gente apresenta lá uma consultoria para a empresa, tem empresa que diz assim, olha, você vai atender o nosso funcionário, mas a gente não quer que você fale da vida pessoal. Tem consultor que se propõe a fazer desta forma. Mas, se existe dentro da empresa uma consultoria que vai ter um olhar para a vida profissional desta pessoa, com uma consciência de que por trás desse profissional existe um homem ou uma mulher que tem outros problemas e que tem outras relações na vida, sim, às vezes você consegue ajuda dentro da própria empresa através desses canais. E é sempre tempo de retomar, como é sempre tempo de mudar. Né? Pode ser, o que causou esse problema? Foi o trabalho? Porque tem muitas pessoas que estão há tanto tempo vivendo ou trabalhando em algo que não querem, que entram realmente em depressão. E aí mudam a vida toda. E às vezes, após se tratar, redescobre a alegria naquele mesmo trabalho, mesmo que seja em outra área e às vezes até no mesmo. Então é possível. Trabalhar em equipe é um desafio? Sempre. Sempre é um desafio, mas o desafio leva ao crescimento, né? Trabalhar em equipe te exige um olhar mais amplo de você mesmo. Não é olhar o meu colega e ver os defeitos ou o que tem para ser mudado no meu colega. É me reposicionar de acordo com o que o grupo precisa, do que a empresa precisa. O que é importante para trabalhar em equipe? O que a pessoa tem que ter? Paciência? Autoconhecimento. Autoconhecimento em primeiro lugar. E olhar com generosidade para as qualidades do outro, né? Porque trabalhar em equipe é uma soma de qualidades, né? Então, eu sou boa em alguma coisa, você é boa em outra, o nosso câmera é bom em outra, e aí juntos a gente trabalha em prol de um objetivo. Então, todas as nossas ações, elas devem ter um para quê, né? E não é, eu faço isso porque é para qual razão eu estou fazendo. É mudar a pergunta, né? Por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Quando eu falo onde isso mudo vai me para levar? eu tenho a possibilidade de futuro. Isso. Porque se Porque encerra é só no uma passado. resposta. Isso mesmo. E é importante essa pergunta em todos os aspectos da vida. Ia dizer isso agora. Isso é importante em todos os aspectos da vida. A gente vê muito falar também, como da liderança, motivação para a equipe, motivação é motivo para uma ação. Então, se você der na sua equipe um para quê, se você tiver dentro do seu grupo de liderados um para quê, você não precisa de um monte de curso de motivação. Porque motivação externa é igual banho, não dura muito tempo, você vai ter que fazer de novo. Não dura. Porque se você tem um para quê, algo que vem da pessoa e você dá um sentido para ela, para que ela tenha como se movimentar, pronto, você não vai precisar de tudo isso.
Dri, você fala, né, sempre da questão, né, do desafio, da gente fazer o planejamento, colocar as metas e realmente executá-las. Nós fizemos uma entrevista no final do ano falando sobre isso, sobre, né, as metas para 2018. E aí vieram até tentar na moda aquela agenda que você faz as metas, o que vai montando. O que acontece com o ser humano, que muitas vezes ele fica no meio do caminho, no início do ano ele começa com um monte de meta, planeja e aí ele vai deixando. Vai deixando e depois não faz. Relembrar o que a gente falou nessa entrevista que você citou, Cris. Primeiro que meta tem que ser algo possível de ser atingido. E uma meta grande, ela é feita de muitas metas pequenas, né? Então, planejar e seguir um planejamento é muito importante, porque senão você se perde. E essa foi uma das coisas que eu falei ontem sobre a qualidade do dia. Nós devemos acordar de manhã com o nosso dia planejado. Então, tira 5 minutos do seu tempo à noite, antes de você ter os seus últimos momentos acordado, e planeja seu dia. Se você é daquele tipo que sai de casa com as suas marmitas, deixa tudo arrumado, porque se você atrasar 5 minutos para acordar, isso não vai influenciar no seu dia. Se você tem clientes para visitar no dia seguinte, planeje sua rota, coloque a sua agenda em ordem. Quem é planejado vive melhor? Com certeza, com mais qualidade e tem mais tempo livre. Adriana Bender, entrevistada de hoje.